Essa aula é sobre elaboração de roteiros, material didático e atividades visando a educação inclusiva e, portanto, já é uma continuidade da aula anterior que foi gravada. Aquela parte que eu gravei, ela dizia a respeito apenas, fiz alguns comentários bem breves, a metodologias que são empregadas geralmente no ensino de ciências e biologia, por pessoas que seguem as tendências pedagógicas não críticas. E hoje nós vamos falar sobre as tendências pedagógicas críticas. E isso aqui tem muito a ver com o que nós vimos nesse colóquio. Esse slide aqui já é reaproveitado daquela gravação que vocês viram ontem, aquela videoaula. Nessas tendências críticas estão Paulo Freire. Na verdade, eu peguei um recorte. A pedagogia libertadora não é apenas Paulo Freire, mas nos interessa pensarmos no método Paulo Freire, mais especificamente, porque é um grande nome da pedagogia libertadora, inclusive a nível internacional. E a abordagem CTSA, o ensino de ciências por investigação, que é o ENSI, e os temas ambientais como temas geradores, eles não são propriamente pertencentes ao método Paulo Freire. Não foi Paulo Freire que propôs essas abordagens, mas elas existem sob forte influência da pedagogia libertadora e proporcionam muitas aproximações. E dessa forma, existem muitos artigos, trabalhos, pesquisas acadêmicas, dissertações, teses, que se debruçam em torno dessas e de outras metodologias do ensino de ciências e biologia, fazendo aproximações com a pedagogia libertadora e com Paulo Freire. Alguns trabalhos também fazem aproximações em torno da pedagogia histórico-crítica dos conteúdos de Saviani, mas em menor quantidade, algo que é menos conhecido, né, que está sendo menos explorado na prática do que essas metodologias que se aproximam mais de Freire. Eu coloquei aqui algo a mais, eu acrescentei esses dois quadrinhos escritos em vermelho, ali junto com a pedagogia libertadora, mobilização, e próximo à pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, a palavra leitura de mundo, porque tem muitas coisas que podem ser empregadas para se diferenciar essas duas tendências pedagógicas. Mas essas duas palavras, elas são muito importantes em análises que se fazem sobre quais são as principais diferenças entre as duas pedagogias. Paulo Freire, ele tinha forte influência dos movimentos sociais, e por isso a pedagogia libertadora, ela leva muito nessa direção. A mobilização, transformação do alunado de uma maneira que essas consciências que estão sendo trabalhadas, elas se emancipem através do conhecimento, no sentido de botarem a mão na massa mesmo, de se tornarem mobilizadas em prol da transformação social. E eu diria também, pensando agora em CTSA, também ambiental, social e ambiental, socioambiental. Já a tendência histórico-crítica, ela leva mais, ela tem uma preocupação maior em transformar a consciência do alunado de maneira que esse alunado consiga fazer uma leitura de mundo mais crítica, compreensão reflexiva das experiências da vida e da sociedade. A transformação que é prescrita por Saviani é nesse sentido,
que o alunado ele seja capaz de perceber os significados das coisas da sociedade, do mundo em que ele vive, de uma maneira mais crítico-reflexiva. Então, seria uma leitura de mundo. Paulo Freire ele visa essa mobilização mesmo, uma transformação de atitude, de atos, de coragem, né? Vamos falar mais principalmente sobre essas primeiras, porque vocês vão trabalhar, na verdade, com essas abordagens que eu estou citando ali. A abordagem CTSA, o ENSE e os temas geradores. Foi o que eu propus para vocês no roteiro para essa última atividade da disciplina. Uma atividade prática já dentro da metodologia, né, de propor metodologias realmente de ensino. Com relação a CTSA, às vezes vocês vão encontrar CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Foi assim que surgiu essa abordagem, com esse recorte e esse nome, CTS. Uma preocupação de mostrar para os alunos a aplicabilidade da ciência, da tecnologia, como parte da sociedade. Mas, mais recentemente, a dimensão ambiental também foi englobada, e a abordagem passou a ser chamada CTSA, Ciência e Tecnologia aplicadas à vida em sociedade e no ambiente. E essa abordagem, ela tem esses elementos que estão colocados aí como algumas de suas características. Ela pretende mostrar que a ciência não é uma atividade neutra. E isso a gente teve uma outra aula na unidade 2, que era sobre concepções de ciência, e que nós também estávamos discutindo essa questão. A ciência não é uma atividade neutra. Foi uma aula que veio antes do colóquio. E porque ela tem fortes implicações para a sociedade, ela interessa a todos. Mas a maioria das pessoas não sabe disso. Porque fica a impressão que a ciência é algo restrito para os cientistas, para as pessoas que fazem carreira nisso. E muito do ensino de ciências e biologia ainda é direcionado dessa mesma maneira, ainda passa essa impressão para os alunos, que ciência é algo para cientistas. E aprender ciência, ciências seria para preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para desenvolver atividades trabalhistas, preparar o trabalho realmente. Quando, na verdade, a abordagem de CTSA quer que a ciência ela seja parte realmente, que as pessoas tenham acesso a ela, que elas entendam, saibam utilizar e opinar sobre ciência. E por isso aqui começa uma forte aproximação da pedagogia libertadora. Quando Paulo Freire fala sobre a alfabetização como transformação da consciência, uma alfabetização que liberta, nós podemos pensar também não só na alfabetização pelo letramento, mas na alfabetização científica. E é assim que é feita essa aproximação, a alfabetização científica, que é o foco do ensino de ciências e biologia. As pessoas precisam aprender ciências de maneira que elas saibam usar desse conhecimento, opinar sobre a ciência. Aí sim, esse terceiro ponto ali é de Paulo Freire mesmo, a pedagogia freiriana. É um texto de 1967, em que ele diz, né? Ele aponta que é essa formação de cidadãos críticos capazes de compreender, questionar e se posicionar. Isso é
o objetivo da educação, uma educação que transforma. Educar é formar uma consciência crítica de si mesmo e da sociedade. E é nesse sentido que se faz essa aproximação da abordagem CTSA com o método freiriano. Então, formar cidadãos críticos que sejam capazes de se posicionarem. E quando existe uma postura sendo colocada em torno de uma questão científica, seja possível questionar se essa postura é verdadeira ou não. Quando estão sendo tomadas decisões sobre a ciência, a tecnologia, que a pessoa que é um cidadão comum, ele tem a criticidade suficiente para analisar se isso que está sendo decidido é correto ou não. E não ir simplesmente sendo levado pela correnteza das decisões que são tomadas em nome da sociedade. E CTSA no ensino brasileiro. Esse é um trabalho de Rosa e Santana, infelizmente é um material que eu consegui resgatar na internet, ele não está datado, e por isso eu coloquei sem data, né? Rosa e Santana sem data. Mas faz um bom apanhado sobre essa aproximação da abordagem CTSA e a pedagogia libertadora. No ensino brasileiro, como isso é importante, fazer com que a educação torne as pessoas mais conscientes, e que a educação possa formar, além de técnicos, cidadãos com capacidade crítica e reflexiva. E isso também dentro do ensino de ciências e de biologia, não apenas no ensino de ciências sociais e ciências humanas. O artigo que eu deixei disponível para vocês como uma leitura complementar é o artigo de Miguel Arroyo, ele vai bastante nessa direção e eu já vou chegar lá. Já vamos falar também sobre a pedagogia libertária, mais especificamente, eu vou apenas mencionar alguns trechos daquele artigo. Mas aqui ainda em torno dessa abordagem, um exemplo do trabalho de Monteiro, 2016, ela desenvolveu uma dissertação de mestrado em torno dessa aproximação entre pedagogia libertadora e abordagem CTSA, e, portanto, método freiriano dentro do ensino de ciências e biologia, visando uma formação científica de alunos mais críticos mesmo. E vejam, aqui já começa a mostrar alguns exemplos. Vocês vão precisar propor vocês mesmos uma atividade, pelo menos, mas bem completa, com materiais didáticos e o roteiro indicando, né, como funcionaria essa atividade. Tem um exemplo, olha. Tem 5 momentos e sempre partindo das concepções prévias dos alunos, isso é importante na pedagogia libertadora, partir das concepções prévias dentro do contexto em que os alunos vivem. E não apenas chegar o professor já propondo os temas que vão ser estudados, e às vezes não tem nada a ver com o que os alunos conhecem. Eles partem das concepções prévias dos alunos. Num segundo momento, tem análises de textos, começam por leituras. Isso aqui é só um exemplo, tá? Dá para fazer 1000 coisas diferentes. Aqui ela colocou 2 textos sobre perigo no ar, poluição atmosférica. Um terceiro momento tem a apresentação dos conteúdos. Então, tem a apresentação do conteúdo também. E aqui é a química orgânica, a presença de química orgânica em nossa vida, características do carbono, observação de embalagens, classes funcionais de compostos orgânicos. E o quarto momento, já os alunos vão desenvolver atividades. Há uma gincana, um trabalho de pesquisa, uma construção de moléculas em 3 dimensões, de paródias.
uma atividade de relacionar a imagem de poluição com compostos que foram estudados, uma solução de um problema que é apresentado. São sequências de atividades e até o quarto momento, que é uma avaliação feita pelos próprios alunos, deles mesmos e do projeto como um todo. Isso também é pedagogia libertadora. Os alunos são participantes ativos, junto com o professor, que é um facilitador. Aqui tem mais um exemplo, mas fica bem pequenas letras, porque eu peguei exatamente da dissertação, também é uma dissertação de mestrado. Jesus é o sobrenome, né, da pessoa que fez Jesus, 2019. E há uma sequência didática interdisciplinar que envolveu ciências biológicas e geociências. Foi no ensino médio, uma escola técnica. Em ciências biológicas, ele trabalhou com ecologia, biomas, sociedade, meio ambiente, educação ambiental. Teve apresentação pela professora no projetor multimídia de fotos de biomas, fotos antigas, fotos atuais, para fazer uma comparação, mas exatamente dos biomas da localidade onde se estava trabalhando com os alunos. Realização de roda de conversas. Esse foi o início. Isso é trabalhar com... É um tema gerador aqui, que seriam os biomas da localidade. A roda de conversa. A roda de conversa é bem importante na pedagogia libertadora, com a participação de todos, dos alunos. Eles fazem parte da produção ali do conhecimento. Depois tem realmente aula expositiva, vejam ali na tabela, está escrito, não sei se vocês enxergam, né, mas está escrito ali 2 aulas expositivas, teve um teste de pegada ecológica, e aí depois a aplicação do conhecimento em duplas, a realização de atividades de pesquisa e construção de propostas sustentáveis. Vejam só, as duplas criaram propostas sustentáveis para aplicação no campus, que a escola técnica fica localizada num campus. E a apresentação das propostas que as duplas criaram para o grupo como um todo. Aí, baseado no que os grupos produziram, houve a construção de um programa institucional de sustentabilidade dessa turma, montado por essa turma, com a elaboração de cartazes, né, sobre como seria a sustentabilidade ali para o campus, aplicando princípios de sustentabilidade tanto para o campus quanto para a área residencial ali da região. Então, como seria, né, se fosse uma escola realmente sustentável? Isso é bem interessante. Obviamente que é muito mais complexo de se trabalhar, mas a aprendizagem é muito mais significativa, muito mais prática. Depois teve ainda a parte de geociências, envolvendo impactos ambientais, organização de grupos de trabalho, dinâmicas com os grupos. Teve aula expositiva também, produção textual, uma matéria de jornal pelos grupos sobre impactos ambientais. E no final foi misturado tudo isso. E lá, atividades em conjunto e interdisciplinar. Houve uma aula de campo na APA da Pedra do Elefante para aula prática, análise do bioma local, estudo dos seus arredores e realização de um piquenique, envolvendo um momento de integração. Aí, no final, a exposição dos trabalhos no saguão da escola. Isso aqui é a abordagem CTSA, bem completa, muito bonita, interdisciplinar, envolvendo a contextualização, envolvendo rodas de conversa, envolvendo temas geradores, bem na linha realmente da pedagogia freiriana. Mas vejam, para o ensino de ciências e biologia. Ali eu dei 2 exemplos nessa parte do CTSA. Aqui a gente já entra no ensino de ciências por investigação. ENSE. Sabe, entendo o seguinte, uma coisa não
não elimina a outra. É possível trabalhar com abordagem CTSA e, ao mesmo tempo, com o ensino de ciências por investigação. E ter os temas geradores dentro dessas atividades que eu acabei de mostrar ali, né? Que, nesse exemplo anterior do campus, o trabalho dos alunos no campus, teve roda de conversa e temas geradores. Então, dá para usar também. Agora, o ensino de ciências por investigação, ele pode também estar envolvido numa atividade daquele tipo ali. Mas não obrigatoriamente que CTSA vai ser sempre por investigação. Por isso que elas são colocadas aqui com coisas distintas. Mas são perfeitamente fáceis de se integrar. Mas quando a gente fala em ensino de ciências por investigação, nós estamos pensando exatamente em dar oportunidade para que os alunos façam ciência, investiguem, conheçam como é na prática fazer investigações. Isso está além do ensino, veja, ali está, né, disposto o ensino. É um ensino que não seja um monólogo, onde o professor fala sozinho com a turma, mas um diálogo entre professor-aluno e aluno-aluno, todo mundo trabalhando junto. Levando, e nesse sentido, o professor, como facilitador, ele pode levar os alunos à investigação de assuntos que tenham relação com os conteúdos que ele precisa trabalhar. Aí esses conteúdos vão ser apreendidos porque os alunos estão trabalhando com aulas experimentais investigativas, debates, trabalhos em grupos, leituras, visitas, videoaulas e muitas outras possibilidades. Mas aqui, nesse ENSE, obrigatoriamente ter a investigação. A atividade investigativa, e aí pode envolver outras coisas juntos, como debates, trabalhos em grupos, leituras. Como que vai ser a investigação? O que a investigação vai envolver? Essa que é a questão. Quando você está planejando, você como docente, tem que ter tudo isso já programado. Embora sempre com flexibilidade. Porque quando você está, exatamente, quando você sai do monólogo e a aula se torna dialógica, existe esse diálogo constante entre professor-aluno e entre os alunos. E isso já, por si só, já acaba levando a uma reflexividade muito maior e uma necessidade de revisões constantes. Aqui, esses dados que eu estou apresentando sobre ENSE vem também de uma outra dissertação de mestrado. Como falei para vocês, tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos sobre a pedagogia libertadora em ciências e biologia. E essa aqui é de Paulino, veja, está citado ali embaixo, Paulino 2020. E essa autora dá um exemplo de uma sequência de ensino investigativo que é ENSE. Esse ensino investigativo foi desenvolvido por uma outra autora, que Paulino cita essa sequência, que começa com um problema contextualizado, ou seja, é lançado um problema para que os alunos investiguem, mas algo que faça parte do cotidiano deles. E que vão mexer com assuntos do conteúdo a ser trabalhado no planejamento semestral do professor, o anual. Lança-se um problema contextualizado, é organizada uma atividade de sistematização dos conhecimentos, com leituras, com discussão, e o que mais for necessário. É uma sistematização de conhecimentos acerca daquilo que está sendo investigado. E aí, quando se chega aos resultados da investigação, a atividade de contextualização do que foi obtido nessa sistematização. A contextualização significa como levar para a vida cotidiana aquilo que foi investigado, aquele conhecimento, para que aquilo não se perca, não se torne apenas, como é no ensino que é monólogo, né? Apenas
uma memorização ou uma compreensão momentânea que depois vai ser esquecida porque não foi utilizada, não foi aplicada à vida cotidiana, então é esquecido. O que tem em comum aqui com o Paulo Freire, né? Nós estamos fazendo esse apanhado dentro da pedagogia libertadora, pontos em comum, a problematização, a dialogicidade no processo de ensino-aprendizagem. Os alunos estão construindo junto com o professor e o professor está oportunizando uma problematização que tem a ver com o contexto em que eles estão. Tem algum exemplo aqui? É do mesmo trabalho, Paulino 2020. Apenas coloquei para ilustrar. Foi essa sequência de ensino investigativo em 2 turmas do 2º ano do ensino médio, em uma unidade escolar da rede pública, no município de Anápolis, em Goiás, de 2018. E essa sequência investigativa, os alunos desenvolveram uma pesquisa mesmo, que envolveu aula experimental, e vocês vejam ali, eles estão realizando algumas experiências, e aí no final, ali embaixo também tem, como resultado da investigação realizada, os alunos fabricaram de maneira artesanal sabão em pó, sabão e sabão em pó. São essas fotos ali embaixo. E fazendo reciclagem de material que, se não fosse utilizado na reciclagem, ia o quê? Para os aterros sanitários, o pior, para os lixões, para os terrenos baldios, virar lixo mesmo. Aí eles trabalharam uma feira de ciências, um seminário sobre tratamento de esgoto, doenças causadas por água contaminada, poluição das águas ali em Anápolis, e fizeram essas demonstrações mesmo da fabricação artesanal de sabão em pó, maquete de um lago com eutrofização. Certamente essa experiência vai ficar muito mais na compreensão desses alunos por muito mais tempo, podendo gerar outras aprendizagens significativas mais para frente, porque os conteúdos que eles compreenderam melhor fazendo experimentos e explicando para as outras pessoas em feira de ciências, isso vai fazer muito mais sentido para eles no futuro, e esses conhecimentos podem ancorar outras aprendizagens significativas. Realmente transformam muito mais e desenvolve mais senso crítico com relação à poluição ambiental do que propriamente as aulas expositivas, os monólogos, como foi colocado por essa autora Paulino. E ainda aqui dentro dessa questão da pedagogia libertadora, nós temos o item C, temas ambientais como temas geradores. Tem alguns trabalhos feitos nesse sentido. Os temas geradores são bem importantes dentro da abordagem de Paulo Freire. A abordagem temática freiriana, ele sempre usou isso na aplicação do seu método, de usar temas sociais que sejam palpáveis aos alunos, ou seja, que os alunos conheçam melhor, faz parte do cotidiano, do mundo dos alunos. Não apenas apresentar tópicos, conteúdos que estão aparentemente muito distantes da realidade deles. E às vezes nem tão assim tão distantes. Mas a maneira como você apresenta não é o suficiente para que os alunos consigam fazer essa aproximação eles mesmos. Mas Paulo Freire, ele apresenta, né, no seu método essa questão dos temas geradores, seriam temas sociais que os próprios alunos trazem. Quando você vai começar a trabalhar algo com eles, os alunos trazem temas, você propõe que os alunos tragam, que eles apresentem, e Paulo Freire ele fazia muito isso em alfabetização, ele pedia para que os alunos
e geralmente eram adultos. Os alunos trouxessem na forma de recortes de jornais ou objetos do dia a dia deles, ou que eles contassem histórias com as quais eles conviviam no seu cotidiano. Ele abria o espaço para que esses temas fossem surgindo, fossem aflorando do próprio convívio aluno-aluno e aluno-professor. E esses temas geradores, eles vão fazer com que os temas ambientais que precisam ser trabalhados, no caso aqui, nós estamos usando um recorte, pode ser temas ambientais, mas pode ser algum outro tema dentro do ensino de ciências e biologia. Aqui eu estou usando o trabalho de Oliveira, 2016, está citado ali no final, que levanta algumas questões para tomada de decisão perante os problemas da sociedade, usando temas sociais que envolvem aspectos científicos e tecnológicos, a importância, né, de se trabalhar temas geradores para que o alunado comece a perceber como pode participar dessa tomada de decisões, de problemas que envolvem a sociedade. Porque você está usando de temas sociais do cotidiano dos alunos. E que, no caso do ensino de ciências e biologia, envolvem aspectos científicos e tecnológicos, que é para ver a aplicabilidade daquilo que está sendo ensinado, de ciência e tecnologia, na sua vida, e como, na sua vida diária, você pode também participar da tomada de decisões em torno desses problemas que a sociedade enfrenta, porque esses aspectos científicos e tecnológicos, eles estão na sua vida, eles fazem parte da sua vida, você que não está percebendo, tem que perceber, tem que começar a perceber e entender como que você pode atuar, né, como um ser crítico a partir desse tipo de experiência educativa transformadora. E a sugestão é o uso de temas que sejam significativos, e que significativos no sentido de proporcionar a articulação dos conhecimentos científicos e esses temas que vão trazer a oportunidade de que a sala de aula seja transformada realmente, né? E dentro dela existam ferramentas que transformem, por sua vez, as pessoas, e as pessoas vão transformar a sociedade. Essa contextualização, no caso, né, esse é o quarto ponto que aparece ali no slide, a contextualização como perspectiva de intervenção na sociedade, ela exatamente vem desses temas sociais, né? A contextualização é a partir do próprio diálogo com o alunado. E ela que traz as perspectivas de intervenção na sociedade a partir desse conhecimento em torno dos aspectos científicos e tecnológicos tratados nas aulas. Paulo Freire colocava, né, esse tipo de situação, de abordagem, necessária para romper com a ideologia dominante, que quer manter realmente essa situação de opressor e oprimido. O oprimido é aquele que não tem noção do que ele pode fazer para mudar a vida em sociedade. Ele não tem noção do seu próprio poder criativo e de transformação. E por isso ele fica assim, em situação de oprimido. O opressor aproveita, o opressor ele quer que isso continue, que esse status quo continue. E por isso o opressor geralmente corre, sempre que ele pode, e ele tem condições de fazer, ele cota verbas da ciência, ele cota verbas das escolas, porque ele não quer, né, que o oprimido mude de condição, porque ele quer continuar como está, para ele continuar no status quo que ele tem. Mas a educação que é proposta a partir de temas geradores, ela traz uma postura crítica, de problematização constante, leitura de mundo compartilhada entre alunos, professores, e coletivizada em sala de aula. É uma construção coletiva, realmente. Aqui eu tenho
um trabalho de Marília Freitas de Campos, Tozoni Reis. É um artigo publicado em 2006 sobre essa questão dos temas ambientais como temas geradores, contribuições para uma metodologia educativa ambiental crítica, transformadora e emancipatória. Só peguei 2 trechos e para ilustrar, né, essa questão dos temas geradores, ela coloca a educação em busca da tematização do ambiente que se pretenda crítica, transformadora e emancipatória, tem na educação libertadora referência e inspiração. Além de identidade filosófico-política, busquemos também inspiração didático-pedagógica nesses referenciais. Isso aqui é bem importante, olha, pessoal. Além da identidade filosófico-política, busquemos inspiração didático-pedagógica, ou seja, vamos transformar isso em prática educativa, não é só identidade filosófica política, prática educativa, levar isso para a prática educativa, transformar isso em metodologias de ensino de ciências e biologia. E ali embaixo são citados alguns temas mais comumente tratados nas propostas educativas ambientais desse tipo, temas geradores, recursos hídricos, resíduos sólidos, desmatamento, queimadas, mata ciliar, extinção das espécies animais, etc. E ela coloca assim, esses temas mais comumente empregados só têm perspectiva educativa plena se abandonarmos o caráter conteudista da pedagogia tradicional, que trata os conteúdos com objetivos em si mesmos e dermos um tratamento problematizador a eles. Ou seja, se... Tá, só um instante, Juliana. Se mudarmos, né, essa maneira de lidar com esses temas de caráter apenas meramente conteudista. Pode falar, Juliana. Professora? Sim. A senhora estava falando sobre esse tema. Eu participei em 2019 de um projeto, acredito que até a senhora estava na banca, de uma escola do João Paulo, aí de Bragança, e a gente trabalhou o tema sobre os manguezais. Na verdade, foi como a rodovia que liga Bragança a Juruti, ela interferiu, né, na atividade do manguezal. E foi muito interessante quando a gente começou a trabalhar, porque eles conseguiram ver o manguezal com outros olhos, né? Eles conseguiram ver que aquela estrada ali, ela era um problema, né? Ela trazia problemas ambientais, e isso foi uma problematização que a gente sempre estava discutindo, né, que pegou o meio ambiente, no caso, o ambiente que eles estavam vivendo, que é a presença dos manguezais e tudo na região de Bragança, e começaram a enxergar os problemas que tem ali. Eu acho isso muito bacana. Eu lembro disso, sim, eu tava nessa banca mesmo. E essa proposta era muito legal, né? Que é uma iniciação científica júnior. E é bem assim mesmo, porque ali é isso mesmo, né, Juliana? Partia do interesse dos alunos, eram eles que escolhiam, né, os temas que eles iam trabalhar junto com os orientadores, que eram vocês, né? Os alunos da UFPA orientavam, não era isso? Foi isso. É isso, né? É muito legal. E eu lembro das apresentações dos alunos e das próprias conclusões que eles chegaram, inclusive essa questão do manguezal e outras questões que eu vi em outras equipes ali, em que eles realmente adquiriram conhecimento de uma maneira significativa, né? Porque já estavam passando assim, para os familiares, mostrando para a família deles mesmos como algumas coisas não devem ser feitas, não são favoráveis para a sociedade como um todo. É isso mesmo. É esse tipo de abordagem que nós estamos conversando aqui.
Bem legal a sua lembrança, Juliana. E aqui, coloquei alguns exemplos de temas geradores, como a autora estava comentando ali, alguns que são bem recorrentes, que sempre aparecem quando os temas ambientais são usados como temas geradores, como a infraestrutura em saneamento, vetores, doenças, desmatamento, a questão dos recursos hídricos, das tecnologias sociais em saneamento, da qualidade dos serviços de saneamento, os impactos ambientais, os resíduos sólidos, e muitas outras coisas, dependendo do contexto em que se esteja trabalhando. Aqui só alguns exemplos, como isso pode ser levantado a partir do próprio convívio com os alunos e dos alunos para com o meio em que eles se encontram. Aqui, então, já a pedagogia libertária. Alguém tem algo a mais para comentar dentro da pedagogia libertadora e dessas metodologias que foram aqui apresentadas? Continuando a falar, Miguel Arroio ele estava presente no colóquio, não sei se vocês perceberam, mas ele fez a palestra de abertura. Já tem uma certa idade, bem avançada, mas a consciência dele está ainda continua bem esclarecida, está bem clara, né, nisso que eu quero dizer. E ele se colocou de uma maneira muito forte, muito contestadora. A pedagogia libertária é trabalhada por Miguel Arroio muitas vezes. E eu deixei esse artigo para vocês, de 1988, sobre a função social do ensino de ciências. Eu não vou entrar muito na pedagogia de Arroio, porque ela, a princípio, eu acho fascinante. Durante uma certa época da minha vida, eu até flertei bastante com o anarquismo. Mas, haja vista a situação dessa nossa época, muitas ideias são ainda bastante utópicas, não são práticas. E a teoria que ele apresenta é fantástica, a gente pode usar ela sempre, independente de qual a tendência pedagógica que está predominando nas nossas opções no ensino, a gente pode sempre ter como um balizamento a pedagogia, ideias da pedagogia libertária e de Miguel Arroio. Mas, em termos de ensino mesmo, da prática de ensino nas escolas, principalmente nas escolas públicas, é ainda mais difícil praticar pedagogia libertária do que a pedagogia libertadora. A pedagogia libertadora já se torna mais palpável, mas eu não estou negando a possibilidade. Eu tenho visto, eu já falei para vocês, tenho visto mais em círculos acadêmicos mesmo, no ensino superior. Aí fica mais prático, mais fácil, porque a pedagogia libertária ela se opõe a qualquer forma de poder, e por isso ela é anarquista. E, no caso, fica bem difícil, né? Bem fora da realidade da maioria das nossas escolas. Ela prevê muito assim, trabalho com autogestão do alunado e aprendizagem a partir da vivência em grupo. Se nós tínhamos, na pedagogia libertadora, os temas geradores vindos da experiência social dos alunos, aqui nós temos os temas surgindo da vivência em grupo. E realmente é bem bonito de se fazer e de ver esses círculos libertários em andamento. Mas, principalmente, eu já vi em grupos
sociais, movimentos sociais, e aí não chega a ser uma educação formal. É mais assim, círculos de educação informal, ou na educação formal no nível superior, o que eu conheço de pedagogia libertária. Mas esse artigo, A Função Social do Ensino de Ciências, embora seja da década de 80, de 1988, já não é tão recente, mas as palavras continuam muito vivas. Essa crítica, ela continua sendo necessária. Ele fala sobre as práticas monótonas e repetitivas dos para casa, exercícios para casa, o caráter maçante e massacrante dos livros de texto, a falta de sensibilidade das questões das provas, os medos em torno das ciências, todo esse clímax aproxima-se dos velhíssimos métodos da palmatória, a obrigação de escrever 100 vezes a mesma palavra ou fórmula como castigo. Ele é bem incisivo. E é realmente uma crítica bem séria a algo que acaba sendo massacrante, que o aluno é obrigado a escutar e aprender, a gravar, e depois vai esquecer tudo de novo. O ensino de ciências tem muito isso, e Miguel Arroyo também comenta, e ele critica bastante, no ensino de ciências, aqui ele está falando do ensino de ciências, mas podemos também estender isso para a biologia, ensino de biologia. Existe uma separação constante entre ciência e técnica. Ciência e técnica seria o que precisa ser aprendido, estudado em ciências. E vamos falar aqui também em biologia. E a parte de cultura e política é algo que faz parte das ciências sociais, de ciências humanas. E ele critica essa separação. Então, a parte de cultura e política não existe nas aulas de ciências, e vai exatamente de encontro ao que nós estamos conversando até aqui, quando nós fizemos essas aproximações com a pedagogia libertadora de Paulo Freire. E o Miguel Arroyo, durante a sua fala no colóquio, ele falou muito de Paulo Freire também, em muitos momentos. Então, ele mesmo faz essas aproximações o tempo todo. Por que a gente só, nas aulas de ciências e biologia, vai falar só da parte científica e técnica? Não tem nada de crítica social. Não tem cultura, não tem política. Por quê? Ele questiona isso. Quando a ciência e a técnica, na verdade, não tem uma lógica própria que seja imune à lógica do poder, dos valores, da cultura, das correlações de força, enfim, dos interesses de classe. Não tem uma lógica própria que seja imune. De novo, lá no começo dessa aula a gente falou, ciência não é neutra. E basta a gente ver, né, no nosso momento atual, e agora eu não estou fazendo uma crítica a nenhum governo em particular, eu estou falando de uma maneira em geral. Qualquer governo a gente sempre vê, né, que algumas coisas são priorizadas e outras não, de acordo com o interesse daquele pessoal que está ali governando. Está passando um carro de som, só um instante. Às 19 horas, vamos... Pronto. Continuando. Não tem uma lógica própria que seja imune, ciência e técnica. Ela está sempre envolta da questão social e política de cada época. Agora sim eu falo desse momento atual, né? O governo federal atual, de uns tempos para cá, ele começou a proibir, diminuiu bastante as verbas de pesquisa, em geral, mas principalmente em ciências humanas. Não sei se vocês ouviram falar, foram cotadas
não iam mais dar, né, bolsa de iniciação científica, de mestrado, doutorado, cortaram consideravelmente as bolsas de pesquisa nessa área. E aí eu vi eles falando assim, né, publicamente, que não, ciências sociais e humanas não são importantes. Importantes são essas assim, né, de técnica, de biologia, medicina, química. Ciências sociais e humanas não são importantes. Imagina só, né? E aí, por aí a gente vê, não tem isso, né? A ciência, a técnica, o que está sendo produzido em cada época vai refletir aquilo que a política governamental está priorizando. E aí essa questão que o Arroio coloca aqui, né, da importância realmente de não separar ciência, técnica e cultura política. As duas coisas têm que estar juntas no ensino de ciências, e vamos dizer aqui também no ensino de biologia. É o que nós estamos, por isso que nós estamos enfatizando muito mais as tendências críticas, e vocês vão trabalhar com metodologias que são críticas, que levam uma reflexão mais crítica do alunado, do que propriamente aquelas metodologias tradicionais e não críticas. E, para finalizar, a pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, de Demerval Saviani. Já falei para vocês, ela em muitos pontos é parecida com a pedagogia libertadora de Paulo Freire, mas nós vimos a principal diferença, a questão da mais para mobilização em Freire, e aqui mais para leitura de mundo em Saviani, como interpretar esse mundo. Aí Saviani, ele mostra assim, né, essa recusa à lógica do capital e uma busca por superar essa lógica do capital, articulando dialeticamente educação e sociedade, não separar uma coisa da outra. A educação como se o aluno não precisasse entender que se ele não se perceber como um ser político e social, ele vai se tornar um oprimido na história. E não dá para separar essas duas coisas, não. E o papel da educação seria promover aqui, para Saviani, né, o papel da educação é promover a humanização dos indivíduos por meio da socialização do conhecimento historicamente elaborado. A socialização do conhecimento historicamente elaborado, e por isso que o nome da pedagogia histórico-crítica dos conteúdos. Os conteúdos são produzidos e são colocados nos currículos em cada época de acordo com uma contextualização histórica. E é necessário ter uma crítica dessa contextualização enquanto se aprende esses conteúdos. Não só aprender os conteúdos sem a análise crítica do porquê se está aprendendo esses conteúdos e o significado deles para a vida social e política também, não apenas o significado livresco. E o ensino de ciências, esse aqui é de Campos, 2020, é um artigo que trata sobre a pedagogia histórico-crítica dos conteúdos em ensino de ciências. É colocado assim, que geralmente o ensino de ciências ele insiste muito em ideários pedagógicos não críticos, muitas vezes colocando-se até como inovador, mas contribuindo cada vez mais para a manutenção dessa lógica do capital por não ter a crítica. Às vezes traz coisas inovadoras, mas sem essa crítica social. E o trabalho de Marcília, também sem data, é interessante que foi colocado assim, não basta colocar os problemas ou deixar que o aluno busque as respostas sozinho. É preciso orientar o aprimoramento, dirigir intencionalmente o processo educativo, fazendo-o sair de uma representação caótica do todo, para voltar a ele, recompondo suas estruturas. Então, não é questão assim de
coloca os problemas e deixa o aluno buscar sozinho as respostas. O aluno vai buscar as respostas, mas o professor está presente como um facilitador, aquele que orienta o aprimoramento e que dirige intencionalmente o processo educativo. O aluno, qual é a intenção aqui da pedagogia histórico-crítica? É que ele saia do caos e volte desse caos, recompondo as estruturas da estrutura caótica de mundo, que ele, num determinado momento, talvez não esteja compreendendo. Mas ele vai voltar daquele processo de ensino-aprendizagem, recompondo as peças desse todo que ele não compreendia, já com uma nova compreensão. E aqui um exemplo de um trabalho assim, exatamente de Marcília, que é ensino de ciências a partir dessa perspectiva histórico-crítica dos conteúdos. E aqui já aparece, então, tem um ponto de partida da prática educativa, é uma prática social, uma conversa com os alunos. O exemplo aqui era em torno da água. Então, nessa conversa, foi verificado como os alunos identificam a origem da água, a sua adequação para o consumo e as características para o uso da água em diferentes situações. Como os alunos veem isso, né? A água, as características da água para consumo. E a problematização que foi gerada a partir desse ponto de partida, na forma de questionamentos, refletindo sobre implicações para além daquelas que os próprios alunos mencionaram. Começa a problematizar e tentar levar eles adiante, passar adiante do que eles já sabem. Aí a instrumentalização para que eles buscassem respostas para essa problematização, ou reorganizar aquelas ideias que ficaram em caos devido à problematização. Então, no início, os alunos parece que já sabem. A problematização vai fazer uma confusão, vai gerar um caos. E a instrumentalização é para que esse caos seja refeito, que as peças possam ser reorganizadas. Aqui, no caso dessa experiência, a instrumentalização foi feita usando de caça-palavras, com características da água adequada para beber e algumas fontes de água, leitura e discussão de notícias sobre esgoto, assoreamento, lixo, economia da água, apresentação do ciclo da água, reconhecimento de usos da água, escrita descritiva das situações e a leitura da cartilha da água. Aí, em seguida, vejam, depois da instrumentalização, vem catarse. Catarse, eu lembro para vocês, é um termo que é muito utilizado nas terapias por dramaticidade, também no próprio teatro, nas experiências teatrais, existe esse termo, catarse, quando você passa por uma experiência tão forte que as suas certezas ficaram tão abaladas que você acaba mudando de opinião. E aqui a intenção é que seja feita a catarse, porque teve lá um ponto de partida em torno do que os alunos sabiam, uma problematização para mostrar que, na verdade, tinha muitas coisas incompreendidas naquele universo deles, uma instrumentalização para buscar uma reorganização das ideias, e aí a catarse seria exatamente para reorganizar essas ideias, e aí foi colocada ali lista de ações sobre consumo consciente, preservação da água, desenhos de esgoto a céu aberto tratado, ciclo da água, elaboração de histórias em quadrinhos coletivas e material imantado, e elaboração de histórias em quadrinhos sobre a água em papel. E aí o ponto de chegada da prática educativa, ou seja, a prática social modificada, o que mudou. Para mostrar o que mudou, eles elaboraram catarses sobre o meio ambiente e usaram software de histórias em quadrinhos para a criação de histórias individuais. É um ciclo, né? Desde o que se conhece ao que se transforma através de uma problematização, o que emerge de uma confusãozinha que é causada ali dentro do grupo, há uma reorganização das ideias,
através de uma catarse e um ponto de chegada, que é a prática social modificada. Isso é a pedagogia histórico-crítica, bem interessante, muito interessante. Considerações finais. Nós falamos muito aqui, mostramos que a ciência, mostramos não, né? Reforçamos mais uma vez, porque isso nós já tínhamos visto e pensados, e com certeza vocês também já pensaram sobre isso em outros momentos, em outras disciplinas ou momentos da vida de vocês. A ciência não é uma atividade neutra. Quando a gente fala em formar cidadãos críticos, significa formar, né, cidadãos que têm que saber se posicionar e atuar. Não basta só compreender os conteúdos que estão sendo transferidos na aula. E, nesse sentido, há uma forte função social do ensino de ciências e biologia, em torno de buscar por esse rompimento com uma ideologia que é dominante, e conforme Miguel Arroyo colocou, né, quebrar com essa dualidade, ciência técnica, cultura política. No ensino de ciências tem que ter também cultura e política. Essa função social de produção de cidadãos críticos exige isso de nós, professores, docentes, os pesquisadores, estudiosos dessa área do ensino de ciências e biologia. E a abordagem, nós vimos aqui hoje a abordagem CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, nós vimos ensino de ciências por investigação, ENSE, e os temas ambientais como temas geradores, eles são mais frequentes, quando buscamos por experiências na literatura já relatadas, estão entre os temas mais frequentes, mas muitos outros exemplos de abordagens e de metodologias que são críticas são encontradas, vocês vão encontrar na pesquisa de vocês. E com relação à pedagogia libertária, que o Arroyo representa muito bem, e a pedagogia histórico-crítica dos conteúdos, no ensino de ciências e biologia, ainda é algo que está em desenvolvimento. Principalmente pedagogia libertária, tem que procurar muito bem para encontrar alguma coisa. Esse artigo do Miguel Arroyo é uma dos primeiros trabalhos que se encontra, se buscar esse intercruzamento de ensino de ciências, biologia com pedagogia libertária. Mas ainda há muita pouca produção nesse sentido. A histórico-crítica ainda é mais fácil de encontrar, mas mesmo assim ainda se encontra em desenvolvimento. Sobre as outras abordagens que se aproximam mais da pedagogia libertadora e do método de Paulo Freire, encontramos mais frequentemente menções a elas. Era isso que eu tinha para falar para vocês, mas antes de vocês saírem e eu desejar tenham todos uma ótima tarde, eu vou desligar a gravação e aí a gente fala um pouquinho a mais sobre o trabalho que vocês vão começar a desenvolver agora.